Tripulação, situação controlada. Ô, Glória! Uhul! Foi muito tenso, meu Deus, eu nunca me senti. Permaneçam sentados. Eu nunca senti tanto medo em minha vida. Toda a minha vida, nunca. Eu juro. Perdão pela transfobia que você cometeu comigo. Correto? Correto, querido? Correto? Você tá errando de novo meu pronome. Você tá errando de novo meu pronome. Você não vai me pedir desculpa? E nessa que os carros de bombeiro paravam, eles paravam distantes. E aí eu lembro que um dos bombeiros, ele desceu e ele ficou distante. E aí a gente ficou tipo assim, caramba, a aeronave tá pegando fogo. Ninguém falava nada pra gente. Nada, exatamente nada. E aí foi nesse momento que eu gravei os vídeos. Foi quando a gente pousou, que eu tava completamente desestabilizada. E aí eu mandei os vídeos chorando pro meu marido. Eu fiz os vídeos, inclusive, diretamente do WhatsApp pra ele. E aí eu tava completamente desesperada, desestabilizada, lógico. E ainda sem saber se a gente ia sair da aeronave, porque a aeronave poderia pegar fogo e explodir com a gente dentro. E ninguém dava nenhuma informação pra gente. E aí foi quando a gente conseguiu, finalmente, depois também de um bom tempo dentro da aeronave, a gente conseguiu sair da aeronave. E aí começou uma outra saga. E aí quando a gente desceu, tinha um rapaz falando, a gente teve que fazer um pouso de emergência, a gente vai dar um voucher pra vocês de R$50 pra vocês comerem. E aí eu falei, sim, mas o que aconteceu com a aeronave? Inclusive tem um vídeo desse momento. Ele falou bem assim, a gente não tem informação. Tipo assim. E aí foi nesse momento que eu fui pegar esse voucher de 50 míseros reais que aconteceu a transfobia comigo. Tava todo mundo calmo, tranquilo, na fila, não tinha nenhum desespero ou coisas assim. A gente tava comentando sobre o acontecido, a gente tava confabulando, trocando, enfim. E aí foi quando chegou a minha vez, e aí eu fui no guichê pra pegar o voucher. E para as pessoas aí que estavam em dúvida sobre o meu nome, gente, sim, meu nome é Isis, estava na passagem Isis, sexo feminino, então assim, a minha aparência também está alinhada à minha identidade de gênero, porque eu estava exatamente assim, não tem como você olhar pra minha cara e me chamar de senhor, né? Até porque também não conheço nenhum homem chamado Isis. E aí foi quando eu cheguei nesse guichê com o atendente Bruno. E esse atendente chamado Bruno estava sendo extremamente rude com as pessoas. Inclusive, sendo rude com pessoas cisgêneras e com as pessoas que estavam no avião. Inclusive, tem uma das meninas lá que estava no avião, falou que ele foi extremamente escroto, que estava jogando deboche para as pessoas. Foi assim, um total despreparo daquela equipe. Foi uma equipe, assim, muito escrota com a gente. Foi uma equipe muito escrota com a gente. E aí ele começou a me chamar de senhor, e aí eu falei bem assim, olha, eu sou uma mulher, meu nome é Isis. E aí ele continuou me chamando de senhor. E aí foi quando eu pedi a informação a ele. Eu falei, mas a gente quer saber o que aconteceu. Ele falou bem assim, todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi falado. E aí eu olhei pro pessoal na fila e falei bem assim, gente, vocês sabem o que aconteceu? E aí começou um motim. Porque todo mundo queria saber. Todo mundo, não, lógico que não, ninguém sabe, ninguém deu informação, a gente não sabe nada do que tá acontecendo aqui. Tinha duas pessoas do lado dele, inclusive da Azul, que não fizeram exatamente nada quando viram o ato transfóbico dele. Tinham pessoas na fila que ouviram e que viram, inclusive uma dessas pessoas virou uma amiga minha, que é advogada. Ela viu o que aconteceu, ela viu que eu saí triste, abalada. Ela ficou com medo do que poderia acontecer comigo, inclusive. Da forma que eu saí completamente abalada e humilhada, execrada, massacrada pela equipe da Azul. Ela foi atrás de mim e falou bem assim, sou advogada, você quer fazer um boletim de ocorrência aqui? Você tá precisando de ajuda? E aí foi nesse momento que a gente começou a pensar, o que é que a gente faz? A gente não tem o nome dele, vamos lá no guichê? Vamos lá no guichê. Aí a gente foi lá no guichê.
e pediu o nome dele. Elas não queriam dar o nome dele. Elas não... Eu falei assim, como é o nome do atendente? Pra uma das meninas. Não falei nem pra ele, inclusive. E aí, depois de ter sido tão humilhada assim, de todas as formas, você tá sendo humilhada, você vai ficar bem, você vai ficar feliz com aquilo? É lógico que não. E aí eu falei assim, sabe de uma? Eu vou voltar e vou mandar ele me pedir desculpa. Porque eu fui muito humilhada e ele humilhou outras pessoas. E depois eu ouvi relatos de pessoas falando que ele tinha humilhado outras pessoas, inclusive pessoas cisgêneras. Eu falei, isso não vai passar assim. Fui lá, voltei e falei assim, você me deve desculpas. E aí foi quando eu fiz esse vídeo aí que eu gravei pra vocês. Tá, gente? Então assim, eu não fiz aquilo ali no momento em que... Eu fui pegando informações e aí eu descobri que ele era uma pessoa extremamente escrota e despreparada pra estar naquele lugar. Ele não é uma pessoa para trabalhar com público. Então, assim, ele é um completo despreparado. Ele e toda a equipe da Azul.